a gente vai falar com Juni Santana. Eu mesmo. Né? Ele que é o Head de Social Media. Falei certo? Exatamente. Cara, meu inglês tá... Não, tá perfeito, inglês cara. tá demais. Social Media e... Content, é isso? Conteúdo. Mesmo? Social media e conteúdo. Bom, beleza. O pessoal gosta de colocar em Isso aqui inglês. é culpa do Kleber, tá? O nosso produtor, ele não. que fica colocando tudo em inglês. Que Ele isso, tá fazendo cultura em inglês agora? É coisa de publicitário, cara. Publicitário. Publicitário, ninguém aguenta mais publicitário. Bom, especialista em criação de conteúdo digital, atual gestor da social media e conteúdo na MWB. Exatamente. Cacete e Planeta. Eu fui a última pá de cal do Cacete Planeta. Caramba, mano. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E o pessoal do South American Memes. Exatamente. Você é um dos criadores de conteúdo, você que fazia Eu fui nos gestores na South American Memes. Cheguei a criar conteúdo também, quando a gente foi se aproximar mais de marcas e tudo mais. Mas criar... Já passou meu tempo. Agora eu tô velhinho, eu não crio mais não. Eu criava quando era mais novo. Hoje em dia... E é verdade esse negócio aí do South America, que era tipo... O pessoal no apartamento e tal. Era uma maluquice beirando o crime. É basicamente isso. Cara, porque eram adolescentes se metendo a fazer coisas na internet. Então a gente sabe que a probabilidade de dar errado é muito grande. Até hoje? Até hoje, desde sempre. Quando a gente pegou a South American Memes para poder trabalhar, a gente identificou um baita de um potencial, só que, cara, era um touro extremamente forte que você não tinha, era muito difícil de você conseguir domar, sabe? Eram mais de 3 comunidades no Facebook de mais de 2 milhões de seguidores cada, várias redes sociais, na época ali por 2015 e tal, já tinha uma repercussão gigantesca, era a coisa mais viral do momento, era um negócio assim absurdo. E a agência que eu trabalhava, a Flox, a produtora que eu cofundei com o Marcelo Madureira, do Cacete do Planeta também, a gente identificou aquele potencial lá e a gente trouxe eles para a Flox para poder trabalhar a South American Memes comercialmente. Então a gente tanto trabalhava eles editorialmente, entendendo como é que a gente conseguia trabalhar com o meme, fazer com que o meme fosse um atrativo comercial, um ativo comercial, e a partir disso a gente transformar esses memes, fazer com que eles estivessem nas histórias que as marcas queriam contar. Então, foi um negócio bem legal que eu cheguei a fazer, cara, foi um negócio bem divertido, desafiador pra caramba, porque pensa o que é você pegar um material que você vai trabalhar, você vai olhar só pra você poder dar risada, e você carregar uma mensagem de marca naquilo tem que ter uma responsabilidade, tem que ter uma... É difícil conseguir fazer, mas a gente conseguiu macetar. Então, durante o período que eu tive ali, eu tive entre 2015 e 2019... 2020, a gente conseguiu fazer bastante coisa legal por ali. Vocês conseguiram, vocês criaram toda essa parte, né, para responsabilidade e tal. Vocês tiveram muito problema? Muito. É como eu te falei, cara, era um negócio que chegava a beirar o crime, porque... Mas assim... Era um movimento muito difícil, porque era um movimento muito no começo. A criação de conteúdo digital ali, você tinha os grandes criadores, o Não Salvo, o Kibiloco, o Jacaré Banguela e tudo mais, e foi bem na entre-safra ali, onde a democratização da criação de conteúdo passou a acontecer. Então, eu poderia ser, Zé Ninguém, poderia, na minha casa, no interior do Acre, sacou? Começar a criar coisas e, cara, começar a ter algum tipo de relevância naquilo dali. Então, as pessoas identificavam, a criançada, né, os adolescentes, eles identificavam a South American Memes como uma plataforma onde eles conseguiam serem famosinhos, sacou? Teve muito youtuber, inclusive, famoso hoje, que fazia parte da South American Memes lá atrás e colocava coisas e eles tinham um engajamento. O Everson Zóio, que era um youtuber, eu não sei se ele faz conteúdo ainda, mas era um youtuber muito grande, ele chegou a fazer parte da South American Memes. O Luan Gameplays, ele era um dos administradores da South American Memes, hoje é um streamer, tem mais de 1 milhão de inscritos na plataforma dele e tudo mais, então tem uma galera que eles foram sendo moldados ali, tendo uma relevância dentro do grupo, e a partir disso ele foi extrapolando para outros locais. Então a South American Memes serviu muito para isso. E quando eu falo de crime é porque, cara, como é que você vai conseguir domar um adolescente que, cara, às vezes usa o nome de Funsai San, que diz que mora em Tóquio, no Japão, só que você não sabe quem é essa pessoa e tudo mais, ela se esconde atrás de um avatar ali. E aí ele começa a fazer coisas que vêm da cabeça dele, e aquilo você quase que não doma. A gente identificou aquilo dali, que muita coisa que aquela pessoa completamente X publicava não condizia com o que a gente queria comunicar enquanto South American Memes. Então a gente passou a moderar melhor, entender melhor como que a gente conseguiria levar isso pra frente de uma maneira melhor, fazer um processo de limpeza de fato naquilo, porque, cara, tinham muitas coisas
homofóbicas, racistas, machistas, coisas que, cara, a gente que estava na administração ali passava a não concordar, então a gente identificava que talvez não fizesse sentido a gente levar aquilo para frente. Independente da quantidade de like que fosse acontecer, a mentalidade que a gente tinha naquela época ele é muito isso. Então, a gente fez um trabalho muito de coordenação daquele negócio e fez com que aquele negócio tivesse uma repercussão bacana, tanto editorialmente, fizesse com que ele crescesse, quanto comercialmente, fazendo com que as marcas entendessem que aquilo tinha um valor. Então, os criadores, assim, todo esse conteúdo que vocês resolveram limar, né? Obviamente, estão todos certos, né? Nessa parte. O que eles acharam? Teve alguma divergência? Tem gente que me odeia até hoje. Tem gente que me odeia até hoje, mas, cara, eles conseguem entender que se não fosse por aquilo, a South America Memes não duraria mais meses, alguns meses. Entendeu? Hoje a South America Memes ainda existe, ela ainda está embaixo da Flox, eu não faço mais parte desde 2021, como eu falei, mas se permanecesse naquela toada, as plataformas iam identificar que de fato não faz sentido aquilo estar nas plataformas, porque feriam as diretrizes das plataformas e aquilo se perderia, como muita coisa na South America Memes se perdeu, por exemplo. Na própria Meta, a Meta não aceita muitas coisas em termos de diretrizes de comunidade. Então, os 3 grupos no Facebook que eu falei ainda há pouco que existiam, eram de 2,5 milhões, outros 2,8 milhões, outros 3,2 milhões. Eles perderam. Eles foram deletados pela plataforma porque feriam as diretrizes de plataforma. Então, cara, eu prefiro muito mais ser odiado por um garoto de 14 anos que não entende muito do que a gente faz, do que perder um negócio com um potencial absurdo como a South America Memes. Exato. Foi uma escolha difícil? Foi, porque tinha muito criador muito bom, e a gente identificou muitos deles que eram muito bons, a gente inclusive contratou eles para poder fazer coisas, mas infelizmente são escolhas que a gente vai fazer no caminho profissional, né? Não tem muito para onde correr. Tem essa mesmo. Bom, você estava falando também, né, que atuou no Cacete Planeta. Cacete Planeta foi um marco para mim, foi um negócio que quando eu tive a oportunidade eu larguei tudo, eu fui para ser um editor de site. Nada assim, nossa, você vai ser o cara que vai fazer as piadas do não sei o quê. Em algum momento eu fui, sacou? Mas eu cheguei para ser um editor. Isso em 2000 Isso foi 2013, final de 2013, 2014. Já. Eles já tinham saído, estavam no processo de saída da TV, eles fizeram o Cacete Planeta Vai Fundo, eles estavam na geladeira da Globo, e eles estavam no processo de fazer uma série. Não sei se foi 2013, 2014, 2014, 2015, não lembro ao certo, mas foi nesse período ali. Eles estavam no processo de fazer a série deles no Multishow e eles tinham adquirido um novo produto para poder realizar e eles precisavam de mais gente para poder estar ali tocando aquela parte de social e conteúdo no digital deles. E aí eu cheguei, fiz um processo seletivo grande, foi uma disputa absurda. Eu disputei com uma menina que, perdão aqui o palavrão, mas eu disputei com uma menina que era cartunista da Folha de São Paulo. Felizmente ela conseguiu ela conseguiu uma bolsa para estudar na França. Caraca. Aí ela foi estudar na França e eu fui porque fica vaga. Mas aí eu larguei tudo que eu estava fazendo para poder me dedicar a isso e, cara, eu aprendi muito com os cacetas. Eles são, assim, gigantes. Eu fazia texto e social media, então desde redação publicitária, coisas que iam entrar ali para poder ficar com português bonitinho, até criação de conteúdo de fato. Então eu fiz piadas para eles, não eram piadas que iam para TV nem nada do tipo, era para um material de digital, então eu cheguei a escrever muitas piadas para eles também, fiz revisão de texto, fiz criação de texto, fiz todo esse trabalho ali nos bastidores com eles. Estava te interrompendo, né? Você estava falando sobre eles, estava dizendo que são pessoas incríveis para trabalhar, né? Conseguiu aprender, imagino que você conseguiu aprender bastante coisa, né? Cara, foram um ano e alguma coisa que eu fiquei com os cacetas especificamente, foi um ano que eu aprendi muito. Porque, cara, são caras que ficaram 30 anos como líder de audiência na TV Globo, a maior TV do Brasil. Fazendo humor, que era um negócio que eu sempre fui muito interessado em ficar nessa vertente. Então eu aprendi muita coisa com eles. É óbvio que existe conflito de gerações, é óbvio que existe conflito dos tempos dele, porque eles faziam coisas num movimento que era muito mais lento, hoje as coisas são muito mais rápidas, mas eles ainda assim são os cacetas. Então, qualquer ar que eu respirasse perto deles, pra mim era genial, sabe? Então, moda geração, né? Cara, bastante. Eu assisti os caras voltando da escola e eu tive a oportunidade de trabalhar com os caras. Eu fui o último contratado dos caras na Toviaçu. Não pergunte o que significa Toviaçu. O que significa Toviaçu? Não vou falar. Não vou falar. Não, você vai ter que pesquisar, cara. Por quê, mano? Não vou falar, cara. Toviaçu? Toviaçu. Toviaçu Produções Artísticas. Eu vou falar porque, meu amigo que tá ali atrás, ele sabe o que é. Sabe o que é, não? Sabe não? Vou falar então, mas não foi eu que inventei isso, tá? Vamos lá. Todo viado é surdo.
Aí as pessoas, tinha piada deles lá que eles colocavam, cara, Toviaçu, o quê? Exatamente, todo viado é sul. Nossa, piada homofóbica, nada a ver. Que coisa, não? Pois é. Mas, cara, eu me orgulho muito de estar trabalhando com eles. Sou amigo deles até hoje, a gente troca bastante ideia. É um negócio que me marcou muito profissionalmente. Achei bem legal. Que da hora. E nunca teve... Não, quer dizer, acredito que teve, né? Mas... Por que o Caceta e Planeta não veio pro digital? Ele veio. Criou um canal no YouTube. Ele veio. Na época da Flox, quando a gente montou a Flox, a produtora do Marcelo Madureira, o grande sonho dele era trazer os cacetas de fato pro digital. E ele conseguiu fazer isso, com alguns deles, obviamente. O Reinaldo já tinha largado, mas a gente chegou a fazer produtos com eles, com os cacetas no YouTube e tudo mais. Então, movimento de notícia fake, que era aquelas notícias que faziam no Caceta do Planeta lá atrás, que o pessoal do Sensacionalista faz e tudo mais, A gente chegou a fazer por um tempo com isso no YouTube, só que, cara, eu entendo os caras estavam cansados, os caras ficaram muito tempo na TV, os caras, pra fazer alguma coisa muito grande, eles têm que ter retorno, e é óbvio que eles precisam pagar, não é pagar as contas porque os caras são milionários, mas eles precisavam sentir um retorno que fosse ágil, e, cara, no digital, nada... Ele vai te exigir uma produção de conteúdo muito ágil, mas o resultado ele não vai vir a curto prazo. Ele vai vir talvez médio e longo prazo, ainda que você seja um caceta. Então, cara, a gente chegou a fazer por, salvo engano, uns 6 meses de canal mesmo, criando notícias, pensando produtos, pensando projeto, levando para marcas, que é um negócio que as marcas também tinham interesse, mas os caras mesmo, eles preferiam cada um focar no seu projeto pessoal. O Hélio de la Penha foi fazer o stand-up dele, o Cláudio Manuel foi fazer as séries e filmes, ele já tinha lançado o Simonal, ele lançou agora, recentemente, inclusive, da Nardone, salvo engano, do caso Nardone, acho que é isso, um documentário que ele fez, eu preciso assistir ainda, não assisti. Mas cada um foi focando na sua pegada ali, cara. E não é que eles se separaram e eles brigaram e nada do tipo, mas cada um foi viver a sua vida profissional per si. Então... Eu lembro que surgiu uma fake news sobre isso. Os cacetas brigaram, tá, não sei o quê. Estamos procurando uma nova... desculpa, esqueci o nome dela. Maria Paula? Maria Paula, ia falar Ana Paula. Então até a gente achar a nova, a gente... Tipo a loira do Tchan, né? Quem é a nova loira? Enfim, vieram muitas dessas coisas aí. Não, cara, qualquer relação, obviamente, que você permanece com mais de 30 anos se desgasta, sacou? Eu não suporto pessoas que eu trabalho há 3 meses, sacou? Imagina os caras que trabalham 30 anos juntos. Mas eles são amigos, cara. São amigaços, assim, qualquer coisa que acontece com cada um deles, o outro se preocupa. É óbvio que eu não posso falar por eles, mas cada um tem uma afinidade maior com cada um deles, porque, cara, às vezes o tipo de humor converge mais, o tipo de humor converge menos, mas eles são amigos, eles são irmãos praticamente, conviveram a vida inteira junto, convivem até hoje, mas eles preferiram, que eu sei da história, eles preferiram cada um focar na sua vida profissional e, cara, estão tendo sucesso até hoje. O Hélio, por exemplo, ele vem fazendo turnê no Brasil de stand-up comedy com o show Preto de Neve dele, inclusive vejam que é muito bom. Cláudio fazendo filme, o Hubert seguindo fazendo os cartoons, o Marcelo escrevendo também, então os caras são geniais. Bacana. Bom, tem um documentário sobre a história deles no começo e tal, e tudo mais, do Cacete do Planeta, que é muito bom. Se eu não me engano, eu não lembro se eu assisti, eu não lembro se foi no YouTube ou se foi no Multishow. Enfim, foi em algum lugar que eu assisti, eu achei muito interessante, assim, a forma com que eles vieram pra TV, né? A história deles é genial. Sim, se você vê assim, e a amizade e tal, e tudo que eles já faziam antes, eles incomodavam a TV. A verdade é essa, eles incomodavam a TV. E a TV sentiu essa necessidade de colocar eles lá dentro, porque surgiu aquele negócio, né? Se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Não, e eles foram líderes de audiência mesmo por muito tempo. Sim. Quando a qualidade do conteúdo daquela época era muito grande, cara. Eram brigas assim, homéricas por audiência, porque, cara, você não tinha internet, eu não vejo que a internet rivaliza, eu vejo muito a internet como uma segunda tela de alguma coisa. Mas eles não tinham ali rivais à altura e por isso que eles permaneceram tanto tempo como os maiores do humor do Brasil durante todo aquele período. E, cara, eles são incríveis, cara, são geniais. Certeza absoluta, né? Eu sou fã também. Eu era moleque, mas eu assistia toda terça-feira à noite. Eu tenho 29. Você era mesma idade minha. Eu tenho 31. Mesma coisa. Chegar em casa, ver e no dia seguinte, na quarta-feira de manhã na escola, era falar sobre reproduzir as piadas. Exatamente. Era exatamente isso. Bom, aí, pra você, o tempo passou,
né? Ah, fiquei velho, cara. Foi seguindo nessa vida profissional. Cabelo foi caindo um pouco igual o meu, né? Um pouco não, você tá sendo gentil, já foi caindo bastante. Uma ideia genial, eu tô né, de pintar o cabelo. pintando de lourinho pra poder ficar... Pra poder não aparecer aqui, ó. Vou pegar um pretinho de carro aqui, ó. Quando tá tiver bonito. Já. A tua lata ajuda, e a minha lata que não ajuda? Tem que botar acessórios, senão é questão de opinião. Ser uma pessoa exótica tem suas vantagens. Obrigado pelo exótico. Falei de mim, tá? Não, para de estar. Cara, tu chegou na NWB. Cheguei na NWB em 21. Ela tinha acabado de ser adquirida pelo Grupo SBF, que é uma holding grande também, que é dona da Centauro, da Fisi, que é a distribuidora de Nike do Brasil. E eles entenderam na NWB um potencial de distribuição de... Obviamente, uma varejista vai querer vender produto, sim, mas eles queriam comunicar com aquela audiência que a gente já tinha, e tem. Que o Desimpedidos já tinha e que os outros canais que a gente ia começar ia construir. Então, a pegada ali na NWB foi puta de um desafio, obviamente. A gente tinha N coisas acontecendo já. O Fred já era o Fred, a Ale já era a Ale, o Bolívia na época que ainda estava com a gente já era o Bolívia. Então, eram pessoas, criadores de conteúdos incríveis, eram e são, né, criadores de conteúdos incríveis. E como é que a gente consegue fazer com que isso tenha tração, tenha vazão e que isso possa ir para o melhor caminho? Foi esse o nosso desafio ali quando eu cheguei na empresa, em 21. Só existiu Desimpedidos à época. Depois disso a gente foi lançar os outros canais, nas marcas de conteúdo. O Camisa 21, que seria capitaneado pelo Bolívia, e o Passabola, que seria capitaneado pela Ale Xavier e a Lona Maluf. A Lona Maluf não era criadora do Desimpedidos, mas participava também de muita coisa do Desimpedidos. Então a gente identificou ali que, cara, o que a gente quer comunicar em cada uma dessas plataformas. O Desimpedidos tem uma maneira muito própria de comunicar futebol. Como que a gente não perde essa essência, mas como que a gente consegue criar um outro produto que vai falar de futebol também, que vai ter a leveza, que não vai ser o Desimpedidos. Aí pra gente poder entender o que era o Camisa 21. Como que a gente vai comunicar o futebol pro público feminino? Como é que a gente vai entender o futebol masculino na visão das mulheres? Como é que a gente vai entender o futebol feminino para as mulheres e para homens? Então, são muitos desafios que a gente tinha ali. E a gente foi tentando entender cada um desses desafios. Eu cheguei na parte de social media apenas. Eu não cheguei para tocar conteúdo. A gente fez uma reformulação na empresa hoje. Hoje eu também toco conteúdo com o Pedro Fogaça, o Vise, que é um personagem histórico também do Desimpedidos. Ele é genial. Sim. Perdão. Mas eu cheguei para tocar conteúdo e entender ali como que a gente conseguiria fazer com que a penetração da marca Desimpedidos fosse muito maior, como que a criação de conteúdo no Desimpedidos pudesse ter uma perspectiva melhor e ser melhor visto pelo público, ser melhor percebido pelo público, como entender que, cara, o Desimpedidos mudou, e o Desimpedidos mudou. Ele não é mais o mote que existia lá atrás do zoeira sem limites. Cara, toda zoeira tem limite. Claro. Então a gente tem que entender como que vai comunicar isso sem perder a essência do que é o Desimpedidos. Então, muitos desafios, cara. Você estava nessa transição, né, do Desimpedidos, assim, de ter um humor peculiar, humor que... O que eu ouço, tá? O que eu ouço, eu era bem viciado mesmo em Desimpedidos. Só que assim, eu comecei a entender, né, o porquê dessa troca de humor, por que é necessário, por que as coisas têm que ser feitas desse jeito e tal e tudo mais. Comecei a entender, mas eu tenho amigos que não entenderam muito bem isso, né? Na visão deles, se vendeu, porque agora não pode falar, porque as grandes marcas colocam dinheiro lá e falam que não é pra fazer. Antes tal, fosse só marca, cara. Que era só isso e tal, não sei o quê. Assim, pô, tá fora da mídia, cara. Difícil de você explicar para as pessoas. Não, antes fosse só marca, cara, porque o mundo muda. Sim. Sacou? Se a gente não acompanhar a mudança do mundo, cara, a gente... E a mudança do mundo, ela converge muito com as mudanças que a gente vem tendo na nossa percepção de mundo, de fato. Nós somos pessoas. Sim. Eu, se for dizer que a minha mesma percepção de mundo de hoje, a minha percepção de mundo de hoje é a mesma que eu tinha 10 anos atrás, eu tô mentindo. Ninguém é assim, sacou? E a gente entendeu que, cara, será que faz sentido eu menosprezar uma mulher que tá querendo jogar futebol? A troco de quê? Exato. A troco de nada. Exato. Será que eu vou desmerecer o trabalho que, porra, fulano, ciclano, beltrano tá fazendo? A troco de quê? Sacou? Eu posso simplesmente não brincar com isso. E eu vou ter N outros territórios pra poder brincar, cara. A gente tem como premissa no Desimpedidos não parar de zoar. A gente nunca vai parar de zoar. Sacou? Às vezes a zoação é com quem você gosta que seja zoada. Às vezes a zoação é com quem você não gosta. Entendeu? Mas o Fred se vendeu. Cara, o Fred não se vendeu. O Fred cresceu. O Fred virou uma celebridade. Ele é uma marca hoje.
Além de tem como marca, fugir, cara, né? ele é uma persona que é muito benquista porque ele é uma pessoa muito legal, cara. Se você parar pra trocar uma ideia com o Fred, vai estar por aí hoje, salvo engano. Se você parar pra trocar uma Traz ideia ele com o aqui, Fred, eu já vou ter ido embora, cara, não vou conseguir. Mas você parar pra trocar uma ideia com o Fred, você consegue ver que, cara, é um cara que, pô, é resenha, além da resenha, ele é resenha, mas além da resenha, ele tem um conteúdo, tem uma profundidade. Ele viveu coisas, cara, que as pessoas normalmente vivem. E ele tá transpondo aquilo pra uma outra realidade, Esse é o cara. lugar dele. E, bicho, isso é natural. E vão ter pessoas que não vão aceitar isso e tá tudo bem também, cara. A gente não vai querer forçar ninguém a consumir e não vamos dizer que não mudamos. Cara, mudamos. O mundo é isso. O mundo é mudança, sabe? A Terra tá girando, ela não vai parar de girar nunca. Espero. Porque se parar de girar, a gente tá fudido. Sacou? Mas eu quero entender que, cara, daqui a 10 anos, quando o Desimpedidos fizer 20, e eu espero que isso vá acontecer, eu espero que eu não esteja mais aqui, sacou? Eu quero muito rodar e fazer outras coisas. Eu quero que tenha outra pessoa, ou do meu time, outra pessoa terceira, esteja no meu lugar aqui, cara, entendendo uma melhor maneira de fazer esse tipo de coisa. E essas pessoas entendam que, cara, daqui a 10 anos vai estar muito diferente do que é hoje. E tá tudo bem, entendeu? É exatamente isso, constante mudança. Se você não mudar, você vai ficar pra trás. Exatamente. De alguma forma você vai ficar pra trás. Não, cara, e assim, também tá tudo bem ficar pra trás. É natural. Tem gente que vai conseguir se reinventar, tem gente que não vai. O Monark, por exemplo, é um puta de um exemplo disso. É um cara que tinha era gigante, era o maior youtuber do Brasil, há 10 anos atrás. Sim. Deu uma caída porque ele migrou de coisa e quando ele tentou fazer uma outra coisa, cara, morreu de novo. Cresceu de novo, mas morreu depois. Eu entendo ele como um grande criador de conteúdo, sacou? Não concordo com 80% das coisas que ele fala, mas você não pode negar a importância dele no cenário nacional. Sim. De digital, sacou? E eu vejo que ele tem potencial de criar uma terceira coisa em algum momento, cara, e se for pra crescer, ele vai crescer de novo. E tá tudo bem, sabe? De alguma forma, né? Bom, a gente sabe que cabeça pra algumas coisas ele tem e tal, como você falou, não concordo com 80% das coisas que ele fala. Eu já não concordo, tá? Então, exatamente, é isso que eu falei, pelo amor de Deus. Eu já não concordo com 90%. Não, tá tudo bem. Mas assim, é aquele negócio, ele tem um público dele, entendeu? Ele vai falar pro público dele. Óbvio, e eu acho que, inclusive, precisa de ter muito mais informação para não consumir determinado tipo de coisas que são prejudiciais. Exato. Mas é uma outra fita. Só que assim, que nem eu falo também, né? Às vezes a gente precisa dessa responsabilidade. Exato. O que a gente vai falar, enfim. Cara, é 100% pra não virar sobre outra isso. Coisa, não, né? é 100% sobre isso, é sobre responsabilidade. Sim. Porque no final das contas, cara, a gente está influenciando pessoas, a gente está conversando com muita gente o tempo todo. Exato. Os nossos números no Desimpedidos, inclusive, vem crescendo de uma maneira absurda, cara, porque tem mais pessoas entrando no digital, tem pessoas que, cara, o Brasil é um país de futebol. As pessoas, elas vão querer consumir futebol. Cara, o brasileiro é engraçado pra caralho, sacou? Como é que a gente consegue comunicar de forma engraçada pra esses caras? Então a gente vai crescer cada vez mais, mas se a gente não crescer com responsabilidade, cara, vai servir de quê? A minha moral, eu que estou gerindo hoje, junto com uma série de pessoas incríveis também, essas pessoas têm a sua ética, têm a sua moral. Se a gente não pegar e não imprimir isso daqui nesses conteúdos, se a gente for trabalhar só para ter like o tempo todo, cara, não tem propósito, a gente se perde e, cara, eu odeio fazer o que eu não acredito, de verdade. Uma hora parece que acaba de uma hora para outra, porque cai muito, né? Você continua, aliás, você vai pelo padrão, se lasca de alguma forma. Exatamente. Bom, a gente já tá finalizando, tá? Uma última pergunta. Agora você estava falando que faz conteúdo com o Vise, né? Agora você tá na frente das câmeras. Gerindo. Não, na frente das câmeras não. Meu tempo já passou também. Cara, as pessoas as pessoas que não entendem, elas têm uma visão muito de tipo, o Desimpedidos é só publicar meme. Uhum. É só fazer o vídeo no YouTube. Cara, não é só isso. Tem toda uma estrutura por trás ali que a NWB oferece, né, para poder construir esse tipo de coisa. E a gente tem muitas conversas sobre isso lá atrás, que cara, quando um vídeo vai pro ar e as pessoas consomem, teve todo um trabalho ali de alguém pensar aquela pauta, teve todo o trabalho de alguém produzir aquela pauta, de fazer com que aquela pauta existisse. Então, se tem uma bola existindo na gravação, teve que ter alguém para poder comprar essa bola e trazer essa bola para a gravação. Tem as pessoas que vão estar aqui na câmera, sacou? Tem as pessoas que vão editar aquele material. Não tem uma série de coisas ali que acontece. O nosso trabalho, meu e do Pedro, do Vise, é fazer com que toda essa estrutura ela gire de uma maneira razoável para ok. Coordenado. Exato. Sacou? E dentro disso, cara, tem N outras coisas que a gente está pensando. Exemplo, todo ano tem a Supercopa Desimpedidos. Como que a gente vai conseguir inovar na Supercopa Desimpedidos esse ano? É um desafio que o Vise, inclusive, está capitaneando. Como que a gente vai conseguir fazer uma Copa do Mundo feminina que acabou de acontecer da melhor maneira possível com as possibilidades que a gente tem.
a gente tinha só o Fred e a Marília, por exemplo, lá na Austrália. A gente, no ano passado, na Copa do Mundo, pelos patrocinadores que a gente teve, por todo a base que a gente teve ali por trás, cara, a gente conseguiu fazer uma casa no Catar para os criadores estarem por lá, uma casa chamada Casa BR, da NWB, onde a gente teve criadores tanto da NWB quanto de terceiros, o Fábio Porchat ali por lá, tem uma galera, sacou? Para poder criar conteúdo, como é que a gente consegue oferecer esse tipo de coisa? E a gente faz as contas ali, equilibra as coisas, obviamente, entende o que faz sentido, o que não faz sentido, erra bastante, porque errar é do jogo, errar é normal, é natural, aprende com esses erros, principalmente, e, cara, a gente vai fazendo com que esse negócio tenha sempre uma percepção legal e somos os responsáveis por ter culpa das coisas, basicamente. Então, se o negócio tá ruim, gente, responsável sou eu, tá? Se o Desimpedidos tá uma merda, pode botar na minha conta. Se o Desimpedidos tá bom pra caramba, bota na conta do Fred, bota na conta do Chico, bota na conta da galera. Não tem problema nenhum, meu trabalho é esse. Não sei se você é pra isso que eu perco o cabelo. Eu não sei se você conhece aqui o nosso projeto Conectados, né? Não conhecia, cara, tô bem feliz. A gente dá aulas Desde 1896? A FUNSAI, sim. Ô, louco. É, uma fundação centenária. Irado. O Projeto Conectados, ele é um pouco mais novo, né? Tem 12 anos. Eu espero que tivesse um podcast desde 1896, isso é engraçado, cara. Já pensou comigo? Não, eu tava correndo já, porque eu era um vampiro. Mas assim, então a gente dá aulas de locução, locução esportiva e fotografia, tá? Tudo voltado para comunicação e tudo mais. Eu dou aula de sonoplastia e técnicas. Legal. Toda essa parte de áudio, assim, montagem e tal e tudo mais. É uma coisa que eu falo pros meus alunos. Eu falo, quem se lasca é sempre o técnico, tá? Um exemplo, a professora que dá aula comigo, ela é locutora. Enfim, trabalhou no Mix, algumas outras rádios, por aí vai. Eu fico brincando, né? Falei, se ela fez, tipo, se der tudo certo, se o áudio estiver perfeito, é tudo ela que fez, tá? Mas, se tá picotando áudio, não gravou, parou alguma coisa, enfim, o microfone estourou, ou ela derrubou o microfone, a culpa é sempre do operador. Porque você não colocou uma Madonna nela, pra ela poder não derrubar, quando derrubasse o microfone, ter o plano B ali, a redundância. Coisas. Tá tudo bem, eu já tô cascudo, eu sei que você tá cascudo também. Aqui, ó, tá perdendo cabelo. Exato. Antes de chegar nos 40, Você vai ver Barbie? Hã? Você vai ver Barbie? Minha filha falou que queria muito assistir, ela tem 2 meses. Você não viu ainda? Não, eu assisti. Ah, você viu? Ela tem 2 meses, ela falou que queria muito assistir, Entendi. então eu fui assistir. Não, porque você tá com 2 entradas aí. Para com isso. Mas, Maninho, só pra finalizar, eu tava falando isso só pra jogar a última pergunta. E agora eu prometo a última pergunta mesmo, tá? Eu sei que você deve estar com tempo pra ir embora. Essa parte, quando dá errado, né? O meme, uma zoeira, como é que fica o clima lá dentro? Deve ser não sei se fica um clima de merda. Fica. Se fica aquele negócio tipo, putz, caramba, erramos nisso, erramos naquilo. Porque aí vem a galera matando em cima, vem nota de retratação. O pessoal lá de cima também deve vir em cima de vocês. Como é que é esse clima aí? É natural porque é um trampo, cara. Assim, eu tenho muito essa frase com o meu time odeia que eu fale isso, porque eu já tenho falando há 2, 3 anos quase. Apesar de divertido, por mais legal que seja, ele ainda é um trampo, não é um hobby, sacou? A gente tem responsabilidade. Se a gente faz merda, cara, a gente fez merda, sacou? Como é que a gente vai lidar com essa merda? Tem coisas diferentes, tem reações diferentes da merda, mas tem que reagir à merda. Às vezes é ficar quieto. Cara, falamos merda, sacou? Vamos ficar quieto, porque a gente falou merda. Ou não, cara, foi uma merda absurda, cara, vamos pedir desculpa. Não tem problema pedir desculpa, sacou? Já aconteceu alguns momentos. Teve um momento que precedeu a mim, na NWB, que foi a questão do craque do jogo do Sidão. Não sei se você lembra. Foi justamente pensando nesse caso que eu formulei essa pergunta. O pessoal é um case, sacou? Que a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente está fazendo. Entendeu? E a gente encara hoje lá dentro como um case. A gente não vai crucificar o garoto que estava domingo, 5 horas da tarde, se fudendo, fazendo meme, sacou? Inclusive eles fazem isso até hoje. Exato, sacou? Eu não vou crucificar esse garoto, mas a gente vai entender aquilo dali como um negócio que, cara, será que faz sentido a gente levar a zoeira até esse nível? Será que por trás daquela pessoa ali que fez uma cagada não tem uma vida acontecendo com uma situação? Então, ter responsabilidade sobre isso é um negócio que a gente vai encarar e tudo a gente trabalha. E, cara, quando a gente errar, erramos. E, cara, meu chefe vai querer mandar embora? Manda a mim, não manda o moleque, sacou? Porque se o moleque fez merda, a responsabilidade é minha, o comando é meu, sacou? Eu que aprovei. Então, cara, fala comigo e a gente resolve.
E, cara, até hoje, felizmente, tem 2 anos e alguma coisinha que eu tô na NWB. Então, eu acho que ninguém me mandou embora até agora, tá tudo tranquilo. Mas Aparentemente tá fazendo um bom trabalho. a gente vem fazendo... Se for pra fora, conectados aí, Vou mandar currículo. pode vir. Eu vou sempre fazer com que as pessoas que estão no dia a dia, cara, no meter a mão na massa ali, entendam a responsabilidade que elas têm, que elas vão ter, entendam o potencial que isso tem e que por elas estarem ali, ela tem o potencial de multiplicar a carreira dela para algum outro local que vai ser muito maior do que aquilo ali. Eu quero muito acreditar nisso, porque, cara, eu moldei a minha carreira visando isso. Eu, como falei ainda há pouco, cara, daqui a 10 anos eu não quero estar na NWB. Eu quero que o moleque que está fazendo hoje, meme, se for para ele estar, ele esteja no meu lugar, ganhando o que eu ganho, tendo a responsabilidade que eu tenho, vivendo e fazendo e não cometendo os mesmos erros que eu cometo, sacou? E fazendo coisas muito mais fodas do que eu acho que eu tô fazendo hoje. Se for isso, cara, eu tô feliz pra caralho. E se eu tiver, cara, daqui a 10 anos, se eu tiver catando lata e tá tudo bem também, sacou? Eu tô sendo o catador de lata mais feliz dali do Duque de Caxias no Rio de Janeiro. Sabendo tudo aquilo que você fez, né? Por mim tá tudo ótimo. Isso aí. Bom, Juni, muito obrigado. Valeu, Gustavo. Caramba, mano, foi legal pra caramba conversar, saber um pouco mais sobre isso, contar, ouvir essas histórias, dar risada junto, meu, é show de bola. Da hora, mano, obrigado. Bom, você falou que tava indo embora, né? Nem vou falar pra você aproveitar a feira, então, porque tem bastante coisa bacana aí, não sei se você já conseguiu. Reuniões gigantescas, não consegui, eu cheguei, fui direto pro palco, já tá... e aí agora eu vou vazar, porque tem umas reuniões bizarras aí pra poder encarar hoje. Perdi um pouco mais de cabelo. Não vou tomar muito do seu tempo. Tá gente, tranquilo, valeu. Muito obrigado. Valeu pra vocês aí que estão curtindo o nosso conteúdo. Daqui a pouquinho tem muito mais pra vocês. Valeu! No YouTube? Tá deixa o like aí, deixa o like, se inscreve no canal, assina o sino. Tá gravando esse podcast também pras plataformas de áudio, tudo. Todo mundo se inscreve aí, pelo amor de Deus. Tamo junto. Isso aí. Valeu. Valeu.